Meu cordial bom dia a todos os queridos irmãos. Pastor Wagner, muito obrigado mais uma vez pela honra do convite. Quero aqui cumprimentar a todos os moderadores, todos aqueles que oram, todos aqueles que fazem parte deste ministério. Que Deus continue os fortalecendo nesta belíssima, importantíssima missão da nossa igreja, nós como família, como povo do Senhor, com essa proposta extraordinária e excepcional, que é dedicarmos tempo na nossa vida para estudarmos a palavra do Senhor, para orarmos como povo de Deus, como família, compartilhando os nossos desafios, os nossos pedidos, e principalmente, acima de tudo, esta conexão tão próxima com o nosso grande Deus na pessoa do seu Espírito. Eu desejo que esses momentos que vamos passar juntos aqui sejam de enriquecimento espiritual, ao agora dedicarmos parte do tempo desta manhã, na sala hoje, a mais uma reflexão bíblica. Eu asseguro a vocês de que, com o passar do tempo, a nossa experiência pessoal como cristãos, e falo também como um pastor e como um administrador, a gente cria uma dependência muito grande da palavra. Porque em determinados momentos da nossa vida, nós encontramos respostas unicamente na Bíblia. E nem sempre as respostas vêm através de assistir um sermão, assistir uma mensagem, participar aqui na sala. As respostas vêm através de uma comunhão pessoal, de uma leitura pessoal da Bíblia. E eu, com o passar do tempo, eu percebi de que eu precisava dedicar mais tempo a conhecer os versos da Bíblia e entender a mensagem contida naqueles versos, e a gente vai buscando em outros textos da Bíblia e crescendo com o conhecimento que nós temos ao recebermos e estarmos em contato com o nosso Deus. Eu gosto de dizer que a Bíblia é como um banquete. Todas as vezes que nós vamos até ela, nós encontramos um alimento espiritual diferente, um alimento integral, que realmente nos sustenta, nos fortalece e nos mantém firmes diante de tantos desafios que estão diante de nós. O meu irmão, o pastor Geraldo Magela, talvez aí alguns já o conheçam, ele tem um costume de ler a Bíblia todos os dias, na madrugada, e ele vai anotando os versos. Ele anota de uma cor, ou aquele que é uma promessa, o que é uma profecia, aquilo que toca para ele, ele faz isso. Depois que ele termina a leitura da Bíblia anotada, ele doa esta Bíblia para alguém. E ao recomeçar a leitura da Bíblia, ele começa a anotar tudo novamente. Eu não tenho esse costume e também não dedico tanto tempo assim, deveria fazê-lo, mas eu me atento também a prestar atenção nos textos que a Bíblia traz para a gente. E eu digo a vocês de que a gente enfrenta muitos desafios. Eu vou me atentar aqui um pouquinho a falar, né, da Novo Tempo agora, porque vocês acompanham o trabalho da Novo Tempo pela rádio, pela TV, e o que vocês veem é o resultado de um esforço gigantesco, tremendo. Hoje nós já somos aqui 600 servidores na sede aqui em Jacareí, e temos alguns que trabalham nas nossas geradoras, nas nossas emissoras, e por trás dos microfones, por trás das câmeras, nós temos um desafio gigantesco, imenso. A maioria dos nossos servidores, eles são jovens, com suas lutas, os seus desafios, são jovens comprometidos, que estão procurando fazer o seu melhor, mas enfrentam muitos desafios. E os desafios técnicos, operacionais, financeiros, administrativos, e onde encontramos conforto, segurança e confiança para seguir em frente, nas promessas contidas na palavra do Senhor. Por maiores que sejam os desafios, o poder do Senhor é muito maior. O que Deus tem a nos oferecer é muito maior do que aquilo que o homem tem a tirar. E Deus, ele pode e opera maravilhas em nossa vida, mas principalmente no fortalecimento da nossa fé e da nossa confiança. E buscando aqui, através de algumas passagens da Bíblia, alguns versos da Bíblia,
Eu gostaria que a nossa confiança, a nossa fé em Deus fosse fortalecida nesta manhã, diante daquilo que está diante de nós. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, pelos pedidos de oração que o Gabriel trouxe aqui para a gente. Nós vemos pessoas aflitas, algumas estão enfermas, outras estão internadas, temos uma pessoa entubada, recuperando de uma cirurgia, temos aqui uma esposa e uma mãe que clama pelo seu esposo, e certamente temos muitos desafios em nossa vida. E nós não podemos permitir que esses desafios eles venham enfraquecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Por isso é importante dedicar tempo a refletir na palavra do Senhor e nas suas promessas, e esta é a minha proposta nesta manhã. E eu vou me basear apenas em uma passagem da Bíblia, ou melhor, em um salmo da Bíblia, e não vou ler todo o salmo, mas extrair alguns versos que certamente farão diferença na nossa reflexão e na nossa comunhão nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 34, e vamos recordar aqui algumas aplicações que nós extraímos de algumas promessas contidas aqui neste Salmo. Eu tenho vários textos que eu chamo de textos preferidos da Bíblia, e boa parte deles se encontra no livro de Salmos. O meu salmo preferido é o Salmo 1, eu tenho no verso 13 o meu verso da Bíblia, assim, preferido, e eu gosto de estudar o livro de Salmos. Alguns dizem que a Bíblia fala a nós, mas outros dizem que os Salmos falam por nós. E realmente nós extraímos aqui lições importantes, preciosas para a nossa vida. Eu quero ler com vocês, primeiramente, na introdução aqui, os versos de 1 a 3, mas antes apenas mencionar, eu acho que é importante relembrar que esse salmo foi escrito por Davi, quando ele estava fugindo de Saul. A história nos relata que ele chegou até o rei de Gade, Aquis, e era um inimigo, e ele é reconhecido pelos servos do rei, e para se proteger, a história bíblica está lá em 1 Samuel, no capítulo 21, nos diz que Davi se fingiu de louco, né? E ele então consegue escapar. Depois de um tempo, Davi, então arrependido, ele reconhece que não foi por suas habilidades pessoais, né, teatrais, que ele escapou, mas foi pela ação e a providência do Senhor, e então ele escreve este salmo, Salmo 34. Eu quero começar lendo aqui os versos de 1 a 3, onde na minha Bíblia diz assim: Bendizei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos seus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Agradecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Como que nós bendizemos o Senhor? Nós fazemos isto louvando, adorando, cantando, orando, mas existe uma forma significativa que é agradecendo. E nós devemos fazer isso, e podemos fazer isso através da nossa voz, mas fazemos isso também através das nossas ofertas, entregando as nossas dádivas, os nossos talentos e dando o nosso testemunho. Mas talvez alguns pensem assim: mas como vamos bendizer a Deus no momento da crise, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da perda, no momento de uma despedida, quando estamos assolados? Será que encontramos motivos para bendizer o Senhor? Eu acho que seria importante a gente recordar aqui as palavras que encontramos em Abacuque, nos versos 17 e 18. Vocês conhecem bem esses versos, essa passagem, e ela traz uma lição importante para a gente. Eu gostaria de recordar com vocês. Onde na minha Bíblia diz assim, versos 17 e 18: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta aqui, ele fala de coisas relacionadas à sua vida,
a vida dos seus ouvintes naqueles dias, mas nós sabemos de que ele está falando aqui de crises, de momentos difíceis, de momentos de dificuldades. E notem o que ele diz no verso 18, que mesmo em meio a tudo isso, ele se alegra no Senhor e exalta o Deus da sua salvação. Aqui está, irmãos, a diferença. O que faz com que nós mantenhamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza e possamos exaltar a Deus mesmo em meio das crises, é uma questão de perspectiva. É para onde nós dirigimos as nossas prioridades, o nosso olhar, a nossa atenção. O que faz com que o profeta diga essas palavras, que ele exulta a Deus mesmo em meio às crises que possam existir, é porque ele foca na salvação. Aqui está toda a diferença para que a nossa confiança seja realmente um instrumento que venha sustentar a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Irmãos e amigos, o mundo pode estar desabando ao nosso redor, mas se nós mantenhamos o nosso foco na salvação, na redenção, na esperança da volta de Jesus, na esperança do reencontro, na certeza de que Jesus vai voltar, de que ele vai cumprir a sua promessa, nós estaremos de pé, com a cabeça erguida, exultando o nosso Deus. Eu digo a vocês de que, e repito, que a melhor forma de nós exultarmos o nosso Deus é sermos agradecidos. E talvez alguém diga assim, pastor, hoje talvez eu não tenha motivos para agradecer a Deus, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, parece que Deus não ouve as minhas preces, a cada dia que passa parece que a situação fica mais difícil. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. A salvação que temos na cruz, na pessoa de Jesus. Quando a nossa perspectiva está voltada para a maior obra de Deus por nós, que é nos salvar, e a esperança da redenção, sempre teremos um coração agradecido e iremos bendizer, louvar, exaltar o nosso Deus, como nas palavras ditas aqui pelo salmista. Eu quero ler com vocês agora, voltando aqui ao Salmo 34, eu quero ler com vocês agora o verso 5, onde na minha Bíblia diz assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu quero me atentar aqui às primeiras palavras que diz assim, contemplai-o e sereis iluminados. Para a gente entender exatamente aqui o que o salmista quer dizer ao mencionar sereis iluminados, seria interessante a gente recordar aquele estudo, muitas vezes nós vamos estudar, primeira vez com alguém, e a gente sempre fala sobre a diferença entre revelação, entre inspiração e iluminação. Não vou aqui fazer nenhum estudo, apenas recordar com vocês o que é cada um desses temas, desses pontos, para a gente entender realmente o que o salmista quer dizer aqui. Revelação é como que Deus se torna conhecido a nós, né? A gente sempre diz que Deus, ele não revelou tudo que ele é para nós, mas ele revelou o que precisamos saber a respeito dele a fim de sermos salvos. E a revelação, ela vem a nós de três formas. Nós temos a chamada revelação geral, que vem através da natureza. Nos lembramos sempre do Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por mais que a natureza esteja contaminada pelo pecado, ela ainda revela o grande poder do nosso Deus, o Deus Criador. Temos a revelação especial, que é a Bíblia, e a Bíblia, ela revela quem é Deus, ela revela quem nós somos, ela revela o pecado que nos condena, mas a Bíblia também revela a graça que nos salva, através da vida e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, sem dúvida alguma, é um livro por demais maravilhoso, e o que faz com que a Bíblia ela seja atraente para nós é porque a Bíblia não esconde as fraquezas e as falhas humanas, e a gente se identifica com muitas das histórias bíblicas. E vemos, assim como Deus atuou e agiu na vida de tantas pessoas, de homens e mulheres pecadores, Deus age na nossa vida também como pecadores.
E assim como Deus agiu na vida de tantos homens e mulheres para que realizassem assim a obra, a gente fortalece a certeza e a confiança de que Deus pode nos usar hoje também. Independente das circunstâncias em que nos encontremos e das condições em que nós estejamos, Deus pode nos usar também. Depois nós temos o conceito do que é inspiração. A inspiração é a forma com que Deus atuou na vida de homens para exatamente se revelar e revelar a sua vontade. Deus colocou na mente dos homens, de alguns homens e mulheres, aquilo que eles deveriam dizer. Inspirado por Deus, eles, por exemplo, escreveram a sua palavra. Nós conhecemos bem as palavras de Paulo a Timóteo em sua segunda carta, quando ele diz lá no capítulo 3, no verso 16, quando ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu gosto desse texto, eu amo esse texto. Ele nos dá a certeza de que a Bíblia realmente é capaz, ela é hábil para nos fazer capazes para sermos pessoas que cumpram a obra do Senhor aqui nesta terra, como pais, como mães, como avós, como filhos, como cidadãos, como servidores de Deus, como membros da sua igreja, como testemunhas, como obreiros. Nós encontramos na Bíblia tudo o que nós precisamos para a nossa vida aqui nesta terra. E chegamos, então, ao ponto central aqui, que é a questão da iluminação. E aí entra aquilo que vocês fazem todos os dias aqui. A iluminação é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina. O Espírito Santo é esse agente que entra em nós, que atua na nossa mente, que atua no nosso coração. E eu gosto de dizer que, na minha vida, o Espírito Santo realiza 3 obras. A primeira delas é me convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz com que eu reconheça o meu pecado, que eu reconheça que eu sou um pecador. É o Espírito Santo que me dá o dom do arrependimento. É o Espírito Santo que me leva a confessar os meus pecados a Deus, a eu ter a vida transformada e abandonar o pecado e viver em harmonia com Deus. Esta é uma obra realizada pelo Espírito Santo. A segunda obra que o Espírito Santo faz em minha vida ao me iluminar, é me capacitar para as minhas escolhas e decisões. Imagina o tamanho da minha responsabilidade como diretor de uma instituição de tanto impacto como a Novo Tempo. A minha ferramenta de trabalho é a minha mente. Eu passo o dia todo tomando decisões e tendo que motivar e inspirar a minha equipe. Como eu vou fazer isto sem a presença do Espírito? A segunda obra é o Espírito agindo em nós, para as nossas escolhas e decisões. Eu mencionei aqui o aspecto do trabalho, mas eu quero dizer prioritariamente na nossa vida pessoal. E a terceira obra que o Espírito Santo faz é exatamente esta: capacitar-nos para o trabalho, como servidores da igreja ou não, como pastores ou não, como obreiros ou não. Não importa onde nós estejamos e o que nós façamos, ou diante dos olhos humanos, o tamanho da nossa responsabilidade na igreja local e como testemunho do Senhor, onde quer que nós estivermos, o Espírito Santo é que nos capacita. Por isso eu gosto de dizer sempre, né? Quando a gente assiste um belo sermão, a gente não diz assim, a gente não deveria dizer: nossa, aquele pastor estava inspirado. O certo é dizer, aquele pastor estava iluminado. Quando a gente vê uma obra bonita sendo realizada, fulano de tal estava inspirado. O correto é dizer, ele estava iluminado, porque o Espírito Santo faz esse trabalho, e a iluminação é a capacitação que o Espírito Santo faz em nossa vida para que realizemos a sua obra. É o Espírito Santo, amigos, que vai estar ao nosso lado no dia de hoje, para que nós desempenhemos as nossas atividades, a nossa vida, os desafios que nos aguardam esse dia e as lutas que talvez venhamos a enfrentar. Agora, o salmista diz: contemplando a Deus é que seremos iluminados. Contemplando-o é que seremos iluminados. Eu não poderia deixar de fechar esse ponto aqui sem dizer de que a contemplação é uma comunhão íntima com nosso Deus. Aqui na sala, a nossa devoção pessoal, frequenta os cultos da igreja, onde quer que nós estivermos, em comunhão com Deus, que seremos e receberemos o Espírito Santo e por ele seremos iluminados.
Vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Vou entrar aqui, vou buscar aqui as palavras do apóstolo Paulo, lá em Hebreus, no capítulo 12. Cremos que essas palavras também foram escritas por ele. Eu quero reler para vocês aqui. Eu gosto muito desse texto também. No capítulo 12, o verso 2, o início do verso 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, contemplando a Jesus. Estamos diante de um novo dia, estaremos cercados de testemunhas. Vamos deixar nesse dia de dar guarida para o pecado, para a tentação, e vamos correr com perseverança o dia de hoje. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor, mas devemos fazer isto olhando para Jesus. Contemplar a Deus, olhar para Jesus, é manter a nossa mente ligada nas coisas celestiais. Não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de comprar carro, comprar casa, vender, não vamos deixar de organizar as nossas férias, não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de buscar o melhor para a nossa família. Está tudo certo. A questão é que nós não podemos desviar os olhos de Cristo, não podemos deixar de contemplar a Deus. Se permitirmos que isso aconteça, nós fracassaremos. Portanto, essa contemplação de Deus, esse olhar para Jesus, é uma atitude permanente e constante, o que nos fortalece para isto, a presença do Espírito Santo, que vem com esta comunhão com Deus a todo momento. E aí o Espírito Santo que vai conduzir e dirigir a nossa vida aonde quer que nós estivermos. Mas vamos voltar aqui ao Salmo 34. Eu quero agora ler com vocês os versos 6 e o verso 7. E eles dizem assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse texto fala de proteção e cuidado. Este verso 7 aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós falamos todos os dias quando nós oramos aqui em casa. Quando eu oro juntamente com a minha esposa, repetimos esse verso. E fazemos isso desde que nos casamos. Estou falando de 35 anos, repetindo esta promessa. Terminamos a nossa oração, onde quer que nós estamos, quando estamos juntos em família, nós repetimos esse verso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Amigos, existem promessas na Bíblia que são incondicionais. A gente sabe disso. A promessa da volta de Jesus, por exemplo, é uma promessa incondicional. Jesus vai voltar. Mas existem promessas que são condicionais. E esta é uma delas. O texto deixa claro aqui que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem. Irmãos, como nós podemos rogar a proteção de Deus se eu não temo o Senhor? E quando a gente fala temer a Deus, a gente fala que temer ao Senhor é respeitá-lo, temer ao Senhor é obedecê-lo, temer ao Senhor é viver em harmonia com a palavra. Como é que a gente vai rogar a proteção de Deus para uma viagem, que o anjo de Deus esteja conosco, a gente transgride as leis do trânsito? Como a gente vai rogar a proteção de Deus para a nossa saúde, se a gente negligencia os princípios básicos de saúde? Se a gente não se alimenta adequadamente, se a gente não dorme adequadamente, se a gente não pratica exercícios físicos regulares, eu estou aqui mencionando, assim, basicamente. A proteção e o cuidado do Senhor está diretamente proporcional à nossa disposição de viver a cada dia os seus princípios. E eu asseguro a vocês, quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. Eu disse aqui que eu gosto de vocês do Salmo 1, então eu vou ler aqui o primeiro verso do Salmo 1, para nos ajudar a compreender o que Deus está dizendo aqui. E o primeiro verso do Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se nós soubermos escolher bem onde nós vamos estar, os anjos de Deus ali estarão ao nosso lado. Pode ser que a gente escolha estar em algum lugar onde o anjo de Deus não entre.
e ele fica do lado de fora nos esperando. Nós temos que entender, irmãos, de que esta promessa depende da nossa disposição de seguir a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. O tempo passa rapidamente, vamos aqui aos versos 9 e o verso 10, aqui do Salmo 34. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu não sei quantos se lembram ou sabem disto, eu apresentei um programa na TV Novo Tempo, chamado Saldo Extra, desde que eu cheguei a Novo Tempo, e por quase 10 anos eu apresentei o Saldo Extra, até que não tive mais condições de ter mais essa atribuição com todo o crescimento da Novo Tempo. E quando eu apresentava o programa, eu gostava sempre de encerrar o programa com a Bíblia aberta, lendo uma promessa, um texto da Bíblia, e várias vezes eu li esse texto aqui. Porque esse texto, amigos, ele fala de sustento, ele fala de questões materiais, ele fala da promessa de Deus de enviar as provisões necessárias para a nossa vida e para o sustento da nossa família. Eu gosto dessa ilustração aqui que o salmista faz em relação aos leõezinhos. E quando a gente fala de leão, nós sabemos que a figura do leão está ligada à bravura, à nobreza. O leão tem uma presença marcante no mundo animal, conhecido como rei das selvas, né? Ele também é um caçador implacável pela sua força, pela sua capacidade, pela sua velocidade, pela mordida, né? A abertura da boca do leão. Realmente é um animal admirável, o leão. E não é por acaso que é feita uma referência a Jesus usando a figura de um leão, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 5, onde Jesus é identificado como leão da tribo de Judá, por conta esse aspecto da nobreza que envolve a figura do leão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque até os leõezinhos, diz aqui, eles podem passar necessidades, porém, os que buscam o Senhor, a promessa é clara, bem nenhum lhes faltará. Eu não tenho dúvidas em relação a esta promessa. Se tem alguém aqui que está passando problemas financeiros, se tem alguém aqui que está passando dificuldades na vida material, faça uma reflexão, faça uma análise profunda. Se essa situação não é por culpa sua, por escolhas erradas. Mas a boa notícia é que existe solução para todos os casos. Temos que confiar que Deus vai enviar as provisões necessárias para o nosso sustento. E aqui, novamente, entra a palavra temer ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é obedecê-lo, é reverenciá-lo. Talvez alguém esteja passando por uma grande dificuldade e, por conta disso, deixou o dízimo de lado. O sagrado e santo dízimo pertence a Deus. Dizimar é expressar o nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha e dizer a Deus que eu quero estar do lado dele, eu quero estar em seus braços, eu quero estar em suas mãos. Dizimar é dizer que eu quero sair do terreno do inimigo e ir para o terreno do Senhor. E ele deixou a nós o direito de escolha. Faça o bom uso da sua escolha receber as bênçãos de Deus. E para reafirmar a vocês o que eu estou dizendo, de que Deus quer cuidar de nós, eu vou ler aqui no livro de Salmos, no capítulo 112, o Salmo de número 112, os primeiros 3 versos, eles dizem assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que faz o quê? Que teme ao Senhor. E o que é temer a Deus? É aquele que se compraz nos seus mandamentos. Aqui, mandamentos quer dizer a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas olha o que diz na sequência. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E olha o que diz agora. Na sua casa, prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. As palavras prosperidade e riqueza também fazem parte do vocabulário divino. Eu posso testemunhar a vocês, existem muitos anjos da esperança que fazem doações generosas para Novo Tempo. Existem muitas pessoas que fazem doações generosas para a pregação do Evangelho. São pessoas prósperas, mas que se tornaram sócias de Deus.
com a sua fidelidade, com o coração aberto, a sua generosidade. A prosperidade financeira será também um belo testemunho daqueles que buscam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que se comprazem nos seus mandamentos, na sua palavra, e a respeitam, a reverenciam e a obedecem todos os dias. Talvez alguém pense assim, mas pastor Toninho, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho devolvido os meus dízimos, eu tenho sido generoso nas minhas ofertas, mas a prosperidade e a riqueza não bateram a porta da minha casa. Não fique triste. Existe uma outra promessa da Bíblia que diz que Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, não vou ler o texto todo, mas deixa claro que Deus não permitirá que nós sejamos tentados acima da nossa capacidade de suportar a tentação. Quem sabe a riqueza e a prosperidade, a abundância de recursos será uma tentação na sua vida que você não poderá suportá-la, e Deus sabe muito bem o tamanho da bênção que Ele há de lhe conceder. Mas uma coisa eu asseguro a vocês, pessoas que estão enroladas e endividadas precisam colocar a sua vida em Deus, em dia com Deus em primeiro lugar. E um cristão que vive em harmonia com a palavra de Deus, ele dará um bom testemunho na sua vida pessoal também, inclusive na questão material. E esta é uma promessa, irmãos, que não falha. Nós trabalhamos aqui e fomentamos os nossos recursos com os Anjos da Esperança, porque nós queremos fazer mais, queremos ir mais longe, alcançar mais pessoas, produzir mais guias de estudo da Bíblia e continuar enviando gratuitamente esses guias de estudo. E vamos seguir fazendo mais. E buscamos mais anjos, mas eu digo sempre aqui para os nossos colegas, a Deus pertence a prata e o ouro, e Ele vai enviar para o novo tempo todas as provisões que nós necessitamos, técnicas, humanas, espirituais em primeiro lugar, mas também vai enviar as provisões materiais para que nós façamos o nosso trabalho. Ele não apenas faz isso pela sua igreja, meus amigos, meus irmãos, ele faz isso por nós também. Mas vamos fazer a nossa parte nesta relação com o nosso Deus. Amigos, eu vou concluir. Eu quero aqui destacar 3 versos deste salmo maravilhoso. E aqui eu concluo porque eles são muito importantes para a minha vida. Os versos 17 e 19. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O verso 18 aqui, ele tornou muito significativo na minha vida não faz muito tempo. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, que eu preguei com vocês, eu mencionei um pouco sobre a perda da minha mãe, tudo aquilo que significou para mim, devido à fortíssima relação que eu tinha com a minha mãe. E eu não sabia o que era uma angústia, amigos, não sabia o que era angústia. Nunca imaginei que eu passaria por isso. Eu tinha uma relação profunda com a minha mãe, eu não queria nunca imaginar o dia que eu iria me despedir dela. Eu não queria pensar nesse dia, e esse dia chegou. E antes que acontecesse, eu fiquei 12 dias afastado, isolado, porque foi no tempo da pandemia. Eu fiquei com a minha mãe na unidade de Covid lá em Juiz de Fora, dentro do quarto com ela, sem máscara, eu fiquei isolado. Passei Natal e Ano Novo sozinho, isolado num apartamento lá em Juiz de Fora, na minha cidade, apartamento de amigos que me emprestaram aquele apartamento, fiquei ali isolado, solicitava minha alimentação por aplicativo. E foram dias onde eu entendi exatamente o que diz esse verso. E aí eu fui compreender a linda música do Arautos do Rei, a música Chora, onde o nosso maestro, o pastor Jari Santos, nosso colega, que escreveu essa música, ele diz que nós devemos chorar, sim, as nossas lágrimas, e não existe nenhum pecado em chorar. Chorar pela dor, chorar pela despedida, chorar pela doença, chorar pela mágoa, chorar pela angústia, nada errado de chorar. Mas devemos deixar as nossas lágrimas caírem no colo de Jesus. Quando Arautos canta essa música, eu me lembro desse dia tão especial da minha vida, onde estava vivendo uma profunda angústia, os dias que precederam a minha despedida da minha mãe. Eu fui entender o que diz esse verso.
O verso diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Sabe, amigos, nos momentos mais difíceis da vida, Deus vem para nos abraçar. A hora que Deus mais está perto da gente é nos momentos mais difíceis. Eu vivi ali o momento mais difícil da minha vida. E foi quando eu senti de perto o braço de Jesus Cristo no meu ombro. E ele me livrou da angústia que eu estava passando. Eu derramei as minhas lágrimas no colo de Jesus. Essa é uma promessa, irmãos, esplendorosa e maravilhosa. Talvez alguém esteja vivendo a situação que eu estava vivendo aqueles dias. A angústia é uma dor no peito, é uma coisa difícil, uma coisa profunda. E essa angústia só saía com lágrimas e choro, choro mesmo, mas choro, derramar lágrimas, de soluçar. E aí é que eu consegui aliviar um pouco daquela angústia. E eu derramei essas lágrimas naquele que estava do meu lado, o meu Senhor Jesus Cristo. Aqui este salmo, o Davi, ele faz uma declaração muito solene. Ele diz no verso 17, que o Senhor escuta o clamor do justo e os livra de todas as suas tribulações. E ele repete no verso 19, não importa a quantidade de aflições de um justo, o Senhor de todos o livra. Irmãos, este verso não terá o seu cumprimento total e completo aqui nesses dias de luta que estamos passando, amigos. Talvez alguém pense assim, pastor, eu não sou uma pessoa justa, porque eu vivo uma luta com o meu filho que está doente, com o meu filho que está perdido no mundo de pecado, com o meu marido que está envolvido no vício do alcoolismo. É uma luta, é uma angústia que não passa. Eu oro, eu clamo, eu acho que Deus não ouve mais as minhas orações, eu acho que eu não sou justo, porque a Bíblia diz que Deus vai livrar de todas as tribulações, e a minha luta, a minha angústia, a minha tribulação não passa. Amigos, quando Deus faz essa declaração através de Davi, é uma promessa que há de se cumprir na redenção final, quando Jesus voltar. Você consegue enxergar isto? Confiança, amigos, uma questão de perspectiva. Eu coloquei como tema, escolhi esse tema ontem, a confiança que sustenta a nossa vida. A confiança que sustenta a nossa vida é uma perspectiva que está voltada para a salvação, para a redenção, para a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos isto e nós depositamos a nossa confiança, não naquilo que está acontecendo hoje, mas numa certeza, numa convicção profunda de que Jesus vai voltar, nós entenderemos o que o salmista quer dizer, que Deus vai sim nos livrar de todas as nossas angústias e todas as nossas tribulações. Confie nisto. E se a sua luta durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, siga firme a sua jornada. Não perca a sua confiança. Deus vai lhe livrar de todas as suas angústias, nem que esse dia seja quando seus olhos se abrir e você ver Jesus voltando com anjos, com os braços abertos nas nuvens do céu. Eu quero concluir e dizer que eu fui dos 4 irmãos, de todos da família, a pessoa que entrou lá no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, para visitar a minha mãe no dia 31 de dezembro de 2020. Quando ela estava na UTI entubada, eu tive que assinar ali um termo de responsabilidade, protocolos rigorosos para que eu pudesse passar 20 minutos com a minha mãe. Eu fiz uma oração ali, diante dela, entubada, com os olhos fechados, para que Deus desse a ela consciência, para que ela ouvisse o que eu precisava dizer para ela. Eu disse isso aqui, eu acho que da outra vez, e vou repetir, porque me faz muito bem repetir isto. Entre as coisas que eu disse para minha mãe, eu agradeci a ela por ter me feito sentir o filho mais amado desse mundo, mas o mais importante que eu quis dizer à minha mãe foi uma promessa que eu fiz para ela. Eu disse assim, mãe, a maior alegria que o seu filho caçula poderia lhe dar, ele ainda não deu. A maior alegria que o seu filho caçula vai lhe dar é quando os seus olhos se abrirem novamente. A primeira pessoa que a senhora vai ver vai ser o seu filho Toninho, ao lado da sua norinha Zezé, ao lado da sua netinha Tayane, da forma carinhosa com que ela se dirigia à minha esposa e à minha filha. Dá para vocês entenderem o que é perspectiva, amigos? O que é confiança?
não importa o tamanho da luta e da tribulação que eu passe aqui nesta terra. Deus vai me livrar de todas elas. Eu vou reencontrar a minha mãe à volta de Jesus. Que você, meu amigo e minha amiga, que está aqui participando da sala hoje, tenha esta confiança, tenha essa certeza. E quando a dúvida bater a porta do seu coração, quando você estiver com vontade de desanimar, quando você tiver com angústia profunda no seu peito, lembre-se dessas palavras. Eu vou ler a palavra e você já sabe onde ela se encontra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós bem. Confiança nessa promessa é a confiança que sustenta a nossa vida. É o Jesus que está aqui hoje ao nosso lado. Perto está o nosso Deus, daqueles que têm um coração quebrantado. Quebrante seu coração todos os dias. Derrame a sua vida aos pés do Senhor. Jesus vai lhe abraçar e caminhar contigo. E ele vai cumprir a sua promessa de que ele vai voltar. Que essa promessa deixada pelo evangelista João seja conosco todos os dias da nossa vida e fortaleça a nossa confiança para cada passo da nossa jornada. É a minha oração por vocês, a minha mensagem hoje, com a bênção do nosso Deus. Meu pastor, sabe a música que o senhor falou? A gente tem condições de tocar? Claro. Não sei se vocês têm condição aqui de localizar essa música, encontrá-la aí no YouTube. Vamos esperar que dê certo, pastor, mas está no recorte certinho aqui. Tomara que dê certo. A música do Arautos do Rei que o pastor cita é esta aqui. Se tudo der certo, você vai conseguir ouvir bem. Ativa o som, querido. Tá sem o som. Tá com som aí, pastor? Eu não estou ouvindo, pastor Wagner. Pois é, pastor, não sei o que acontece. Deixa eu ver aqui. No compartilhamento, coloque a opção Continua sem do som, som. né, pastor? Eu trouxe lá do programa todo da Novo Tempo, pastor. Eu já baixei para mim, mas quando eu reproduzo, ela está vindo sem áudio, não sei por quê. Uma pena. Eu vou conseguir e a gente vai rodar aqui posteriormente. O senhor pode orar, amigo? Sim. Vamos orar, colegas. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai querido, em primeiro lugar, eu quero muito lhe agradecer pelo gentil convite do pastor Wagner estar aqui na sala 57 hoje. Esta sala que tem sido uma bênção maravilhosa na vida de tantas pessoas, que tem fortalecido a fé, que tem salvado vidas, que está se espalhando, motivando cada um da sua forma, do seu jeito, a buscar a unção do Espírito, ser iluminado, Deus, no início de cada dia, para tomar decisões, para fazer escolhas, para vencer as provas e ter a força que vem do Espírito para testemunhar em meio a tantos desafios. Agradeço a Deus por compartilhar um pouco da minha experiência, de como o Senhor tem conduzido a minha vida também, experiências marcantes que têm fortalecido a minha confiança, ó Deus, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Que esta confiança genuína faça toda a diferença na nossa vida. E quando passarmos pelas mais difíceis lutas, ela nos sustente. A confiança de que o Senhor cuida de nós.
O Senhor vai cumprir a sua promessa de nos livrar de todas as tribulações que passamos por esta terra. A certeza de que o Senhor cuida de nós a cada dia, enviando todas as provisões que nós necessitamos, sejam elas no contexto material, no contexto da nossa família, das nossas provisões e principalmente na questão espiritual. Obrigado pela certeza, ó Deus, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está perto daqueles que abrem o seu coração contrito e buscam por perdão, por misericórdia. Está perto daqueles que estão chorando as lágrimas da despedida. Está perto daqueles que passam por lutas, por entes queridos que estão afastados, por mães, por pais, por esposas, por esposos que passam lutas dentro de casa. Obrigado pela certeza que o Senhor está perto de nós, ó Deus, e o Senhor olha para nós com olhos de amor e misericórdia. E talvez os pedidos que nós apresentemos hoje aqui, eles não sejam respondidos como nós, quem sabe, esperamos que sejam, porque a tua sabedoria está muito acima daquilo que nós enxergamos. O Senhor vê o que não vemos. O Senhor enxerga o que é melhor para nós. Que o Senhor ouça o clamor do nosso coração, atenda os nossos pedidos, mas acima de tudo, ó Deus, o nosso grande pedido é que o Senhor faça a sua vontade, porque a sua vontade é o melhor para a nossa vida. Mas de todos os pedidos a Deus, eu deixo aqui o que tem sido posto em cada uma das minhas orações diárias. Senhor, volte logo a esta terra, volte logo a esta terra. Não queremos mais ficar contemplando conflitos, notícias tristes. Nós queremos, ó Deus, ir para o céu. Queremos estar com os nossos queridos ao lado de Jesus, reencontrar aqueles que descansam em Ti. E busco a Deus aqueles nossos queridos que estão afastados. Quem sabe mães que oram desesperadamente pelos seus filhos, pais que oram pelos seus filhos. Busque aqueles que estão longe de Ti pela força do Teu Espírito. Ouça a voz do nosso coração, o clamor da nossa vida, da nossa alma. E age na vida dessas pessoas, porque nós não queremos estar no céu sem os que amamos. E que todos aqueles que têm feito parte desta sala a cada dia estejam não apenas se preparando e buscando o Espírito, mas que seja uma influência, ó Deus, a levar as bênçãos aqui recebidas para outras pessoas. Para que quando o Senhor voltar, os nossos amigos, os membros das nossas igrejas, os nossos colegas de trabalho, e eu que incluo cada seguidor da Novo Tempo, tenhamos a certeza de que estaremos juntos no céu, ao lado do nosso Senhor que tanto amamos. Dá a tua bênção, a Deus, para as atividades desse dia, na continuidade também aqui das atividades da sala. Eu continuo abençoando muito o pastor Wagner e aqueles que o auxiliam, os moderadores, os colaboradores, os pastores que estão conduzindo esse belíssimo ministério, para que mais pessoas se unam e aqueles que estão assistindo, acompanhando, mesmo fora do horário, possam, de igual modo, Deus, receber as bênçãos que são derramadas aqui a cada manhã. Nos colocamos em Tuas mãos para as atividades desse dia, rogamos as Tuas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aqui publicamente, pastor, agradecer aí o apoio. Nós vamos ter uma nova matéria na Novo Tempo, falando sobre a sala, inserindo os últimos movimentos nossos na Itália, batismos. Isso aí que o senhor colaborou demais com isso e vai ajudar no avanço aqui do nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Ok, pastor, é um prazer. Eu quero fazer um pedido aqui, pastor. Aqueles que, quem sabe, já acompanharam alguma mensagem minha, viajando por esse Brasil, aqui pela América do Sul, pregando nas igrejas. É possível que vários aqui, em algum momento, tenham ouvido, até aqui na própria Novo Tempo. Eu sempre peço que orem pela Novo Tempo, né? E eu peço que orem para que Deus envie os recursos financeiros, técnicos, tudo aquilo que nós precisamos. Mas eu digo sempre, pastor Wagner, vou repetir aqui, o meu pedido número um, é para que o Espírito Santo atue abundantemente aqui no Novo Tempo, que esse pedaço de terra onde nós estamos, onde trabalham ali os pastores, os servidores da escola bíblica, cada servidor do Novo Tempo, desde aqueles que estão ali no portão da Novo Tempo, que todos sejam
revestidos poderosamente do Espírito Santo, porque nós temos em nossas mãos, e temos consciência disso, uma ferramenta poderosíssima para pregar, que é o uso da força da tecnologia, através da TV, da rádio, dos projetos que temos na internet, e precisamos da unção do Espírito. Quero agradecer aos Anjos da Esperança que estão com a gente aqui hoje. Vocês têm impulsionado o nosso trabalho. Agradeço a honra da audiência, agradeço as orações de vocês e deixo esse pedido, pastor Wagner, e a todos vocês com muito carinho. Lembrem de orar pelo Novo Tempo sempre, não apenas aqui na sala, mas no culto familiar de vocês, nas igrejas. Orem e orem e orem pelo Novo Tempo. E o meu pedido é esse, que vocês orem para que o Espírito Santo seja derramado abundantemente na vida de todos aqueles que estão fazendo o Novo Tempo no seu dia a dia. Obrigado de coração. Eu disse ao pastor Wagner que eu não ficarei com vocês aqui na continuidade. Agora, às 7h30, eu tenho um culto lá no Novo Tempo. Inclusive, posso mencionar aqui, pastor Wagner, rapidamente? Por favor, pastor. Eu não sei se vocês souberam e acompanharam, nós tínhamos a segunda jornada do Rotas Bíblicas. A primeira jornada nós gravamos com o Dr. Rodrigo Silva, e a segunda jornada, e nós programamos gravar com a Darleide, lá em Israel, e nós preferimos contratar uma equipe de técnicos locais, em vez de levar os nossos câmeras, os nossos técnicos. A gente sempre opta, quando vai para Israel, quando vai a gravação do Evidência, do Origens, nós fazemos isso, nós contratamos técnicos locais, porque entramos em áreas onde pessoas nativas, né, que falam a língua, e no caso Israel, Turquia, aquela região, às vezes vamos gravar Origens fora também, a gente prefere usar técnicos locais. Nós tínhamos uma equipe contratada de umas 10 pessoas, e unindo essa equipe foi o Blake, que é um dos produtores da web, e a Darleide. Eles chegaram na sexta-feira em Israel, e no sábado iniciou o conflito. E no domingo eles estariam no sul de Israel, exatamente uma das regiões que foram atacadas, onde havia um show, exatamente próximo daquela região, estariam gravando lá no domingo. Foram dias de profunda aflição para a gente aqui no Novo Tempo, e é natural, somos humanos, né? Confiantes em Deus, e foi para eles também, mas graças a Deus eles conseguiram voltar no primeiro voo. E eles tiveram um drama numa ida deles até Tel Aviv para pregar o voo, que estava... Conseguimos um voo de emergência, conseguimos as passagens. Quando eles chegaram no aeroporto de Tel Aviv, foi quando o aeroporto fechou, quando as bombas começaram a estourar em volta do aeroporto. Eles viram tudo isso de perto, as sirenes, as bombas estourando. Eles estavam dentro do aeroporto, tiveram que voltar para o carro, voltar para Jerusalém. Então, foi um momento muito tenso, e eles voltaram. Eu combinei com a Darleide, com o Blake, que faria o culto com eles hoje, aqui no Novo Tempo. Não para ficar recordando, fazer nenhum sensacionalismo com o tema, mas orar como família Novo Tempo. E agradecer porque eles voltaram com segurança. E alguns colegas nossos brasileiros, né, não voltaram. E agradecer porque eles voltaram com segurança. E nós teremos exatamente um culto hoje. Foi o dia que eu consegui ajeitar com os dois para que a gente fizesse esse culto de agradecimento a Deus. E aqui faço um agradecimento público, né, porque muitos nas redes sociais acompanharam um pouco do que aconteceu, a gente não podia falar tudo, e estiveram orando também. Eu quero agradecer pelas orações de vocês, e mais uma vez peço, orem e orem pelo Novo Tempo todos os dias. Muito obrigado, pastor Wagner, pelo gentil convite para estar com vocês. Deus te abençoe, pastor. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. Amém. O senhor é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amado? Obrigado. Um abraço, pastor. Um abraço a todos aí. Você que ainda não é Anjo da Esperança, entre na lista e ajude na manutenção da Novo Tempo, né? Nossa rede de televisão é uma bênção, nossas rádios, e isto a gente sabe é utilizado poderosamente pelo Senhor para o avanço do Evangelho, né? Então, louvado seja Deus por todo o movimento da Novo Tempo, por separar o pastor Antônio para fazer a gestão junto com a sua equipe, do que deve ser muito complexo, né? Mas o Senhor tem usado e capacitado com o Espírito Santo esse pessoal que tem essas habilidades que o próprio Espírito Deus deu para nós avançarmos com a obra do Senhor, né? Então, ore pela Novo Tempo, ore pelos funcionários, ore pelos pastores que trabalham lá, por todo o processo, né? Para que Deus fortaleça a caminhada e avance com todos os recursos necessários para a gente continuar
pregando o evangelho. Um abraço na esposa do pastor Toninho. Sei que ela é assídua aqui na sala 57. Muito obrigado, viu, irmã? Que Deus te abençoe sempre e continue orando por todo o nosso empenho aqui para avançar nessa caminhada. Rose, você vai dar o testemunho aqui com a gente? Abre a sua câmera, por gentileza. Eu preciso localizar você. E eu tenho mais que uma Rose aqui, aí vai ser difícil eu saber qual que é tu. Então, manda para mim aí. Eita. E agora? Voltamos aí. Perdi meu mapa todinho aqui agora. E voltou aqui para mim, não sei o que aconteceu, não. Vambora. Elô, minha filha, um beijo no seu coração, viu, lindinha? Tá lá na Itália, dentro do carro, assistindo o culto. É uma bênção, né? Essa sala é uma bênção. Ei, bom dia, família, tudo bem? Deixa eu identificar aqui. Robson. É por isso que eu não estava achando. Segura aí que a gente vai liberar. Espera aí. Robson. Agora, mas, moço, o que está acontecendo aqui? Robson. Pode abrir agora, irmão. Pode abrir o áudio. Só clicar em cima. Aí, garoto. Pronto. Bom dia. Bom Bom dia. dia, pastor Wagner. Tudo bem? Graças a Deus. Agora sim. Que família bonita essa aí, né? É Rose, Robson e essa gatinha aí do meio. Como é que é o nome? Sofia. É a Sofia. Me falaram que você é fã da sala, né, Sofia? Sim. Ah, que legal, né? Vocês abriram uma empresa. O que vocês vendem aí? Torta de palmito, brownie no pote. É? Muito embora não seja exatamente por uma necessidade financeira, porque vocês trabalham e tudo mais, mas seu pai fez uma coisa interessante, né? Você quer ir para o Campuri, e ele falou assim, filha, nós vamos ajudar, vamos colocar você lá, você vai, mas tem que ser por esforço pessoal também. Aí Sim. vocês abrem uma empresa que vendem esses produtos para você sair com a família, porque está todo mundo envolvido nesse trabalho aí, e isto uniu vocês, né? Isto uniu vocês e ajudou numa reconstrução importante, e você sai para vender aí, para levantar os fundos para você ir para o Campuri, muito embora não seja exatamente uma necessidade financeira, mas seu pai foi muito inteligente, eu gosto disso. A gente dá as coisas de muito mão beijada, às vezes não é bom, sabia, Sofia? A gente tem que aprender o quanto custa ganhar para a gente saber gastar. Entendeu, não? Verdade. É isso aí que seu pai quer ensinar para você, ó. Vamos lá para... Os meus pais, Ah, eles, quando a gente começou, depois de um tempozinho, eles perceberam que eu mudei demais, porque eu só comprava coisa que eu achava mais necessário. Eu sempre pesquisava todos os preços depois de um tempo, aí eu comecei a mudar mesmo minha Mais econômica. mais econômica, Fiel. e também eu sempre devolvendo dízimo. porque olha só, né? Você começou a entender como é difícil ganhar, né? Ter que sair, sol, chuva, voltar para casa, descansar. Aí você falou, rapaz, é difícil ganhar dinheiro, né? Então é o seguinte, se é difícil ganhar, vai ser difícil gastar também. E junto com isso, o papai e a mamãe têm ensinado a você que você deve ser fiel no dízimo e oferta, além de toda a sua fidelidade com Jesus. Parabéns, e você vai para o Campuri em nome de Jesus, Obrigada, amiga. né? Coisa linda demais. Vamos conversar aqui, vai ser uma conversa boa, bem legal. Eu vou conversar aqui um pouquinho com a sua mãe, daqui a pouco a gente vai entrando com você, com o Robson aí na história. Você é adventista de berço, Rose, mas vocês mudaram para o Pará, e você estudou um período no IATAI. Qual período você estudou lá no IATAI? Eu entrei no segundo semestre de 1992. Eu tinha 14 anos e meio.
Oh, misericórdia, mas era uma criança. Que idade tem a bebezinha lindinha aí? 11. Eita, tá vendo, filha? Mais 3 anos, tua mãe já estava lá no colégio. Olha que É coisa. aí, pastor. Ela quer ir, tá pensando que ela quer ficar em casa, já quer ir para o colégio interno. A minha eu mandei só para faculdade. Que eu acho, a impressão que eu tenho, né? A impressão que eu tenho, às vezes talvez seja muito, a impressão minha, isso não é muito jovem para sair de perto da gente. Aí quando está na idade da faculdade, já dá para dispensar com um pouquinho menos de preocupação. Isso é impressão minha, né? E foi nessa aí, do Yatai, que você conheceu o Robson. Sim, em 92 eu estudei o segundo semestre. Em 93 eu retornei após as férias. E em 94 eu não retornei ao colégio. Fui de férias e fiquei. Mas em 95 eu retorno e conheço o Robson logo no início de fevereiro. E quem é que paquerou quem? E, pastor, foi uma luta, porque assim, eu estava em oração para que o Senhor me desse um namorado. Eu já estava com 17 anos para 18. E ainda não tinha tido um namoro. E eu vivia vendo o pessoal lá no colégio, né? Não podia e nem pode pegar na mão, beijo, essas coisas. Mas era interessante você ter alguém para você conversar. E eu dizia assim, Senhor, me mostra um garoto com quem eu possa orar. E se talvez namorar, né? Ter uma família futuramente. E todas as vezes que eu entrava no refeitório, eu dava de cara com ele. Ele estava sentado numa mesa com os colegas. É E o olho nada, em cima dele. Eu, é não, esse nada. não. Tu nem sabe de nada. Ele ficava vigiando, ele sabia que hora que tu entrar e ficava lá mostrando a carinha todo dia. Pastor Wagner, É não, Robson, é brincadeira. olha só. Na verdade, eu fui para o colégio, pastor. Quando nós conhecemos a Igreja Adventista, né, era o meu sonho era poder estudar no colégio adventista, né? E aí aqui no Amapá, eu tive um princípio assim de gostar de uma pessoa, né? E aí a menina, a tia dela resolveu mandar ela para o internato. Não foi, amor? Sim. Mandou para o internato e aí eu disse, rapaz, e agora? A menina vai para o internato, eu não vou mais namorar a menina. Só que nessa ida para o internato, ela foi para o Iatai, né? E aí eu cheguei, os meus pais disseram um dia, meu filho, você quer ir para o internato? Acho que a gente consegue colocar você no internato. E aí me mandou para onde? Lá para o Iatai. Só que a tia dessa moça mandou uma carta por mim para acabar com o relacionamento comigo lá no colégio, porque senão ela ia tirar ela do colégio. E aí eu entreguei a carta para ela lá, né, pensando que era uma carta normal, de saudade e tudo mais. E no outro dia, que tem um momento, o senhor sabe que internato tem um momento, né, dos jovens se reunirem lá, é o que a gente chama de pôr do sol, né, tudo mais. A moça veio e terminou comigo. Pastor, foi um drama. Eu chorei, porque a gente já gostava, né? Ô, dor de cotovelo medonho. Oh, coisa ruim. E aí foi aí que entrou essa bênção aqui na minha Aí vida. ela fala bem assim para mim aqui, foi aí que eu conheci o meu amor, o amor da minha vida. Eita, isso é bonito demais, né, irmão? Vocês namoram, o Robson vai conhecer sua família, etc., mas o namoro fica à distância, né? Sim, na verdade, eu conheci a família dele primeiro. Uhum. Depois veio a minha mãe. E aí, no final de dezembro de 95, eu volto para o Maranhão e ele fica em Macapá, na época. Em 96, eu retorno ao Iatai, mas ele não. Os pais mandam ele para hoje Fadibá, né? O Fadibá. Mas antes era o IAN, o E aí? E IAN. aí ele mesmo, é. Só que eu não conseguia me adaptar sem ele. A gente era muito amigo, a gente sempre estava junto, né, um cuidando do outro, e eu não conseguia me adaptar. Eu sentia muita falta. E comecei a chorar, a sofrer realmente. Não fiquei no internato porque eu perdi a minha bolsa, tá? Eu passei muito tempo fora e eu não pude voltar como bolsista.
A Eu Sofia, quebrei todas as cotas de horário. sua filha, quando você falou bem assim, eu não consegui me adaptar sem ele, eu sentia muita saudade, ela deu uma olhadinha para você, deu uma risadinha. De felicidade dessa história de um dependendo do outro. É bom, né, Sofia, você ter os papais que se amam, não é legal? É demais. Não é? Você não se sente bem quando eles se amam? Além de se sentir Legal. bem, é mais confortável do que ficar escutando briga de um lado, briga do outro. Não é? Aí quando os dois estão bem unidos, é bem legal isso, né? E a gente vai contar que esse casamento passou por uma fase que precisou ser reconstruído e Deus operou até através da própria Sofia para ajudar nessa caminhada. Vocês se separam, ficam distantes, você não se adapta, acaba que o relacionamento de vocês esfria e vocês terminam. Como se Sim. começasse e terminasse qualquer namoro, né? Nesse momento, quando você termina, você já tinha 17 para 18 anos, e é quando você constitui um primeiro casamento. Eu estava com... Quando eu constituí o primeiro relacionamento, eu estava já com 19 anos. Nós não vamos nos deter muito aqui, porque não nos interessa. O que eu vou dizer para eles aqui é que você passou... Quanto tempo você permaneceu nesse relacionamento? 11 anos. 11 anos. Foi uma escolha equivocada da Rose. Era uma pessoa que não era temente a Deus. E como consequência disso, a Rose sofreu certamente a parte mais difícil da vida dela. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas agressão física, psicológica, mental, de todo tipo a Rose sofreu durante esse tempo. Para você ter ideia, você teve 2 abortos naturais por conta de agressão física. Porque quando você estava grávida, esse homem achava que você tinha que apanhar para você submeter à obediência dele. E você teve quantos filhos? 3 filhos com esse moço. Não é Sim. isso? Você me conta que, do que você me contou, que a gente não vai entrar nos detalhes, mas isso é bom para eles entenderem a força da mudança um pouco mais à frente. Que em algum momento ele treinava atirar no alvo de algumas coisas, ele usava o seu ombro como suporte para isso. Me fala como é que era isso. Sim, algumas vezes, quando ele estava muito... Ele bebia, né? E aí ele chegava em casa e dizia assim, senta aqui. Ficava na varanda, no quintal. E a gente morava assim num apartamento nos altos, mas o quintal era um quintal baldio, como se, né, não tinha nenhum tipo de construção. E eu me sentava e ele sentava por trás, ele ficava meio que ajoelhado por trás e usava o meu ombro como apoio para atirar, né? Ele colocava garrafa, tampa, coisas assim, distante. E eu não podia me mexer. Eu ficava surda porque o barulho era muito intenso, né? E isso foi algumas vezes. Inclusive, eu já estava grávida do meu primeiro filho. Você me disse que ninguém vizinho seu nunca ouviu você sofrer essas agressões porque você as sofria em silêncio para não causar nenhum tipo de transtorno maior do que o que você mesmo sofria. Eu tinha Dentro de... vergonha. Eu tinha Uhum. vergonha, pastor. Eu achava, de tudo que eu ouvia, eu achava que ele estava certo, né? Que eu tinha que ficar calada, porque alguma coisa eu tinha feito de errado. 2 coisas que Rose me disse são importantes para você entender. Ela tinha 3 filhos e era muito difícil sair de uma relação por conta dos filhos, todos pequenos. E na cabeça da Rose tinha um negócio que eu quero que você entenda aqui agora, definitivamente. A Rose achava que ela estava sofrendo aquilo e ela tinha que sofrer por ter sido desobediente a Deus. É como se Deus estivesse punindo a desobediência dela. E ela tinha dificuldade de sair disso por conta dessa consciência. Era assim que você pensava, Rose. Eu não queria envergonhar mais a minha família do que eu já tinha feito, né? Eu já tinha saído de casa para um relacionamento contra a vontade dos meus pais. Então, eu tinha vergonha de voltar com filhos para trazer para eles me ajudarem a criar. Então, o orgulho me
me prendeu por esse longo tempo, né? Vamos dizer. Queridos, Deus não usa o processo do castigo para trazer ninguém para ele. Isso é uma ideia que o inimigo constrói. Tem outra lindinha chegando aí na tela, dos Essa aqui cabelos é a nossa Maria Rosa, pastor. caracolados. Oi, Maria Rosa, tudo bem? Olá, pastor, tudo bem? Sim, Só bom tem dia. gente linda nessa casa, hein? Rapaz. Ela Vocês está indo para o colégio, pastor. juízo lá, viu, menininha? Tá bem. Gente lindinha assim, vai chegar um monte de rapazinho, vai chegar. Então, Pastor, tu te liga, minha filha, tu te Vigia liga. crente, vigia Te liga. crente. Eu falo para ela. Esse povo, vocês tudo parecem com Jesus, porque vocês são lindos demais, viu? Amém. Nossa aparência com Jesus que nos torna lindos, né? Então, você vai sofrer tudo isso e você decide sair dessa relação definitivamente, porque em algum momento você percebeu que se você não saísse, você corria até risco da sua própria vida, dos filhos. E você pega seus filhos, pega suas coisas e sai de casa. E vai lá para casa. Na verdade, eu estava dentro da casa dos meus pais quando houve uma situação. Olha o que Deus fez. Eu orava e dizia, Senhor, eu não tenho forças para sair desse relacionamento. Como que eu não saí com um, saí e voltei. Deus abençoe. Tchau, tchau, pastor. E a bênção do pastor, cadê? Beijo, pastor. Deus te abençoe, minha filha. Vai com Amém, Deus. obrigada. Então, eu não tinha coragem de sair, eu tinha medo, porque ele sempre falava de matar, de fazer, de acontecer. Então, eu dizia assim, Senhor, como eu vou sair? Eu saí com um, voltei, para tentar criar o filho. Agora, com 2, eu não tive coragem de sair. E com 3, como é que eu vou sair com essas crianças pequenas, uma de colo, mamando? Que é essa que saiu aqui, a Maria Rosa. Eu dizia, como, Senhor? E o Senhor fez tudo isso, ele me levou para dentro da casa dos meus pais. Houve uma situação lá dentro, na qual ele saiu e disse, daqui a pouco eu volto, mas com ar de ameaça. Eu me desesperei. E ele não voltou. O Senhor não permitiu que ele voltasse. E quando eu consegui falar para minha família, mostrei os hematomas, né? E eu não saí mais de lá. Fiquei na casa dos meus pais com os meus filhos. 2 horas depois ele liga, chamando, vem para casa. Ele me chamava de baixinha, vem para casa, baixinha. Se não, o que eu tenho está comigo. O que Deus me deu são os meus filhos. Eu não tenho nada atrás. Ah, casa, isso e aquilo. Isso não me pertence. O Senhor que eu sirvo, ele vai me dar tudo novo. Eita, nós. E é bem aí que, quando ela consegue se livrar desta relação ácida, lembrando que o poder da escolha define muita coisa na vida da gente. Por isso eu brinquei com essa lindinha que está indo para a escola aí, ó. O poder da escolha. A gente não tem como acertar sempre, mas existem medidas para o acerto. A Rose sabia que um relacionamento com alguém que não era temente a Deus poderia dar muito errado, porque Deus proíbe, inclusive. Julgo desigual, né? O que Rose colhe nesse período, amada, é fruto da consequência da ação, não de Deus punindo, não de Deus castigando. Então, nós somos substrato das decisões que nós tomamos. Então, eu não acredito num Deus que está me procurando para me punir. Eu conheço um Deus que está me procurando para me salvar. Eu acredito nesse Deus, que é o Deus do portão, do filho pródigo, esperando o filho voltar sem nada na mão para colocar dentro de casa. Porque reconheceu que o lugar seguro é o colo do Pai. É nesse Deus que eu acredito. Ele está procurando você para te salvar aí, viu? Você está encrencado, irmão? Está numa situação que você não consegue sair dela? Porque você tomou determinadas atitudes que te colocaram aí? Faz igual a Rose fez. Senhor, eu não sei para onde, como, mas me liberta disso. Me liberta disso. E o Senhor vai te libertar, irmão. Se sua procura for honesta, Deus nunca deixa uma oração sem ser atendida. Você está lá vivendo com os seus filhinhos, na casa, lembrou, aí a rede, você vai começar a trabalhar fora, cuidar da casa de pessoas e tal,
e você começa a ter acesso à internet, ao antigo Orkut. Olha, menino, Orkut! Pensa aí. Quem é do Thalita, tempo você do lembra do Orkut, Thalita? Hein? Lembra, Thaís? As irmãs estão bem juntinhas aqui hoje. Você lembra do Orkut, Marinete? Hein, João? Orkut, menino, pensa aí. Você vasculhou o Orkut porque Papai do Céu lhe fez lembrar do seu amor Robson, não foi? Foi, na verdade, assim, os amigos, né? Aí eu vou procurar. E aí eu comecei a procurar os amigos da época. E, inclusive, ele, né? Mas com muito respeito, porque eu não sabia como estava a vida dele. Uhum. E aí eu não encontrei de imediato. Passaram-se algum tempo, e aí veio, né? Um pedido para adicionar em uma outra conta, porque aquela ele não tinha a senha, um amigo tinha criado, mas não deu a senha para ele, então não estava ativo, estava inativo lá. E aí veio um convite, né, para eu adicionar. Disse, olha, ele respondeu, mas isso depois de muitos dias, eu nem tinha mais esperança. E eu já estava conversando com outros amigos e amigas da época, e inclusive todo mundo perguntava dele se a gente estava junto, por onde ele estava. Nesse aspecto, olha, se olhando o bichinho, olha que coisa mais linda. É, é muita cumplicidade ali, né, irmãos? Deus tem operado lindo no coração deles. E aí ela encontra o Robson, eles conversam, o Robson decide ir até a Rose, ela explica toda a situação que ela tinha passado, os filhos e etc. Mesmo assim, o coraçãozinho do Robson bateu e disse, vou lá encontrar essa menina de novo. Vocês se encontram e vocês decidem se casar. Sim, pastor, e nesse encontro, sempre o que tem me marcado assim profundamente o coração é porque a Maria Rosa, que é a que saiu agora, a Maria Rosa ela estava com 3 anos e meio. E o meu Lucas estava com 4 aninhos, que a diferença deles é bem pouca. E o meu Gabriel, que é o mais velho, ele estava de 10 para 11 anos na época. E aí, no meio do quintal da casa da minha mãe, ele vira para mim e diz assim, mãe, eu posso chamar ele de pai? Aquilo me impactou, eu fiquei com vergonha. Eu disse, como assim, filho? Ele é só amigo da mamãe. Aí ele disse, não, mãe, ele vai ser o meu pai. Aí ele anda, ele adianta um pouco, porque o Robson estava mais à frente. Ele adianta e diz assim, tio, eu posso te chamar de pai? Ele olhou para mim, o Robson, aí eu não entendi. Aí ele disse, sim, a partir de hoje, depois que eu te conversar com a sua mãe e com seus avós, você vai ser o meu filho, assim como seus irmãos. Vocês não tinham nem começado a namorar ainda, de novo. Nada. Irmã, esse menino foi tomado de profecia. Amém. Esse menininho foi um profeta, vocês estão casados até hoje, irmão. Hã? Olha que coisa interessante como Deus usa, né? Como Deus usa. Tem uma criança, quantos anos ele tinha? 11 anos, completo. Não, é de Deus, é purinho de Deus, purinho, purinho, purinho. O Robson, na hora que tu tomou a intimada do menino, tu deve ter se tremido todinho, né, irmão? Pastor, é interessante, né, de ver. Quando eu vi os meninos, eu disse, eu preciso salvar essa família. Eu preciso levar esses meninos para o céu. Eu senti em mim a responsabilidade de ter aquela família do meu lado e ter a responsabilidade de realmente colocar aqueles meninos mais ainda nos caminhos de Deus, porque eles moravam na casa dos avós e eu via o peso, né, de assim, algumas dificuldades que precisavam, né, ser direcionadas, algumas coisas que precisavam, atitudes que precisavam ser tomadas para que a gente não pudesse perder aqueles meninos, né, para o mundo. E eu olhei eles com um olhar de amor, realmente. E você passou a cuidar como seus filhos, né, Robson? Como meus filhos, como eu cuido até hoje. Isso não é bonito, irmão? Isso é lindo demais. Isso que E interessante, pastor, desculpa, Ah. interessante, é que quando eu comecei, né, as pessoas começaram a me ver, saber que eu estava namorando, e as pessoas viam, caramba, você está namorando uma mulher que tem 3 filhos, você está doido, meu? Onde que você vai conseguir fazer um negócio desse? Não existe isso, Robson. Você é um cara do bem e tudo mais, eu digo. E eu sempre, no meu íntimo, né, eu dizia assim, não, mas o meu objetivo não é esse, é salvar,
É salvar. Cara, isso aqui é profundo, irmão. Sabe por quê? Nós só vamos praticar o sacrifício pelas outras pessoas que vão... Esse sacrifício vai exigir de nós que a gente saia, porque o Robson sai da sua zona de conforto completamente, irmãos. Completamente. E ele vai assumir 3 filhos para cuidar, e a esposa vai mudar tudo na vida desse cara. E ele podia olhar e falar bem assim, rapaz, esse negócio aqui não, hein? Isso aqui é... Mas o amor de Deus toma o coração dele e ele assume os 3 filhos como filho dele. É muito legal isso. Porque, Rob, sabe o que aconteceu, cara? Quando nós pecamos, direta ou indiretamente, tem pessoas que adoram o inimigo. O diabo adoram mesmo, são satanistas. E tem aqueles que indiretamente também são possuídos por ele. Todo aquele que não aceita Jesus conscientemente vai estar ao lado dele, mesmo que não declare isso. É um tipo de captura indireta. E foi exatamente isso que Jesus viu. Ele falou bem assim, bom, meus filhos se perderam. Ele poderia desprezar a gente e dispensar a gente, mas ele decidiu nos amar. Ele disse, eu vou arrancar esses meninos da mão de Satanás e vou trazê-los de volta para mim. Isso é amor, cara. Isso é amor, irmão. É amor. Então, num paralelo não exatamente igual, você olha e diz assim, eu vou ajudar a salvar essas crianças. Amigo, isso é nobre. Não é seu. Isso é fruto da ação do Espírito no seu coração. Amém. Parabéns pela sua escolha por essa linda família. Amém. Então, você tem 3 filhos que você tomou como seu, e você Meus tem filhos. e a biológica, que é essa lindinha aí, que é de vocês dois juntos, né? A Sofia é o fruto, veio culminar, veio ser a cereja do bolo do nosso relacionamento. Cara, que coisa, não? É lindo isso. A gente precisa de histórias como essa para inspirar o nosso dia, né, irmãos? Ó, irmão, não fica vendo coisa ruim na televisão, não. Não fica alimentando sua cabeça de coisa ruim. Vai te adoecer. Existem muitas pessoas boas no mundo. Existem coisas lindas acontecendo. Se alimente disso. Por isso que a gente gosta de contar lindas histórias do poder de Deus aqui. Para sua cabeça ficar bem alimentada com coisa boa, irmão. Entendeu? Esse é o negócio. Contudo, a gente sabe que a gente tem um arqui-inimigo, que ele não gosta de ver o nome de Deus ser enaltecido. O Robson passa por algumas dificuldades na igreja, porque o Robson veio de uma relação também que se desfez e tal, e ele passa por algumas dificuldades que magoam o Robson. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. E como os filhos da Rose vêm para o relacionamento com alguns hábitos que o Robson sabia serem hábitos que não eram adequados, somados à sua frustração com a igreja, algumas coisas, e o desafio agora de cuidar dos meninos e da Rose, dessa luta, o nível espiritual do Robson dá uma baixada. O coraçãozinho do Robson endurece, né, Robson? Você passa um tempo bastante frio, né, amigo? Pastor. Desculpa. Foram dias realmente que marcaram a minha vida. Marcaram de diversos modos. Foram dias difíceis, duros, porque fui criado, pastor, na igreja. Dos 11 anos de idade, no qual nós conhecemos a igreja adventista, né? Eu sempre fui criado com a minha avó na igreja católica, me levando de mãos dadas com ela até hoje. Minha avó tem Alzheimer hoje, né? Ela é uma bebê, mora em Santarém do Pará, e eu queria mandar um beijo especial, que elas devem estar assistindo a Sala 57. Ou ela deve estar ouvindo. Minha avó vegeta hoje, mas ela foi o fruto de tudo isso. Quando eu tive 11 anos, nós batizamos na igreja adventista. E a minha vida toda foi viver em prol desse evangelho. Eu só sabia pregar, tocar, cantar e trabalhar. Sim. E servir as pessoas. Isso sempre foi um dom que Deus nos deu.
Eu aprendi com a minha mãe, que mora na França, que também vai assistir a sala. Beijo, minha mãe, te amo muito. Muito obrigado. Porque eu sei quanto a senhora orou para que a gente pudesse estar de volta aqui. E esse período, pastor, foi um período, eu posso dizer que foi um período negro da minha vida, que eu não queria que nenhum dos irmãos passassem. E que só quem sustentou tudo isso foi a minha esposa e os meus filhos, porque eu estava decidido em acabar com a minha família, em acabar com o meu casamento de novo e viver uma vida de solidão, uma vida só, uma vida de mundo. E eu sabia, mas no íntimo eu sabia que não era aquilo que Deus queria para mim. Eu entendia que Deus tinha algo para mim. E quando eu via a minha esposa assistindo a Sala 57, eu tinha uma raiva dessa Sala 57, você não tem ideia, pastor. Eita, nós tem alguns que começam assim mesmo. Mas eu sabia que essa Sala 57, eu tinha raiva porque eu sabia, eu não queria isso, eu não queria voltar. E eu sabia, se eu desse ouvido para a Sala 57, eu ia voltar. Eu ia dar o braço a torcer. Mas eu via a minha esposa tantas vezes chorando, tantas vezes orando, tantas vezes clamando. E também as minhas filhas. E uma frase, pastor, que impacta a gente, que mexe com a gente, é quando alguém diz assim: ei, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu acredito mais em Deus porque você existe. Eu nunca imaginei que isso pudesse mexer comigo tanto como mexe. Eu nunca imaginei poder falar isso como eu estou falando aqui hoje. De fato, esta sala veio para mudar a vida de muitas pessoas, assim como tem mudado a nossa vida a cada dia. Vou te dar um presente, tá? Vou te dar um presente. Ouve a sala dizer que ama vocês. Quer ver? Curte aí, ó. Ouve só. Amamos vocês. Te amo vocês. Precisamos de vocês para ser felizes. São a parte visível de Deus, né? São a parte visível de Deus e nós temos mais em Deus que Mais em Deus. É inoxidável, mano. Inoxidável. Bom dia, irmão. Se eu deixar, nós vamos até meio-dia, Robson. Essa galera dizendo isso aí. E é verdade, viu? A gente aprendeu que isso aqui é um dom de Deus, né? E como isso é transformador. Abre seu áudio de novo, por favor, filho. Você, Rose, você assistia à sala de madrugada sozinha e você ia cuidar da casa e, inteligentemente, você assistia à sala de novo e colocava a sala para todo mundo ouvir. A Fernanda balançou a cabeça ali, ó, desse jeito mesmo. Estamos sem o seu áudio, pode abrir de novo. Só um pouquinho. Já? Pronto, pode falar. A sala, ela me foi apresentada pela minha mãe. A minha mãe comentou que alguém estava mandando para ela um link e que ela gostou muito da sala. Beijo, mãe, mora lá no Maranhão, está assistindo a gente. Ela é responsável também por tudo isso. Como é que é o nome da mamãe? É Rosa. Irmã Rosa, beijo no seu coração. Obrigado por ter convidado a Rose. Olha que coisa linda, né? Maravilha. E aí, Rose? E aí eu não dei muita atenção a princípio. Eu estava muito fraca, pastor. Espiritualmente eu estava muito fraca. E isso aqui que acontece na sala não é caldo de peteca. Isso aqui é caldo de tutano, é substância. Então, quando eu comecei a ouvir, eu não gostei da sua voz. Foi uma coisa que, assim, veio aquela renúncia na hora que eu ouvi a sua voz. Mas, na verdade, não era a sua voz. E aí,
eu tentei assistir na madrugada, não consegui. Fui para durante o dia também, não quis. Porém, em 2020, 2021, eu fui na casa dos meus pais passar férias, e lá eu via sempre a minha mãe assistindo com mais frequência. Eu disse, eu vou levar isso para casa. Porque ela assiste na televisão, pelo YouTube, na sala, só que a casa toda escuta, porque não é forrado lá. Então, todo mundo ouve. Querendo ou não, todo mundo ouve a sala. E aí eu disse, eu vou levar isso para casa. Alguma coisa mexeu em mim. Eu tinha conversado com os meus pais que a qualquer momento eu chegaria por lá com as crianças, porque as coisas não estavam muito bem por aqui. Mas eu nunca dava uma certeza, uma data, entende? Eu sempre dizia, orem, que seja feita a vontade de Deus. Quando eu retornei, eu comecei a assistir a sala. E aí lá foi falado, eu vi, acho que nos comentários, sobre a sala manancial. Eu disse, eu quero isso também. Eu quero fortalecer. E eu tinha tempo para isso. Então, assim, eu ficava em oração quando ele saía de casa. Eu chorava, eu ia orar, eu não gostava que ele me visse, eu queria ser forte. Só que em algumas vezes ele acabava pegando, né? Mas, enfim. E aí, a Fernanda, minha moderadora querida, que eu amo muito. Obrigado, Abre aí, Fê. Fernandinha. Te amo, Rose. Estamos juntas, amiga. Estamos juntas aí em oração. Amém. A Fernanda também sai empurrando sala em todo mundo na casa dela, irmão. Não foi brincadeira, não. E a E gente aí tem a eu venho... Miriam. Tem a Miriam também do Manancial, que participa com vocês nesse grupo de oração, né? Lindo isso. Exatamente. E aí eu venho para a sala manancial. Aí isso vem me fortalecendo para eu entender as verdades que eram colocadas na sala 57. Aí eu comecei a fazer o meu... a porta do guarda-roupa, né? Que era ali o meu mosaico. Eu colocava os pedidos de oração, colocava os pastores da sala 57, colocava os moderadores, e orando por todo mundo. E pela minha família. Você começou a orar para gostar da minha voz? Sim, eu pedi a Deus que... Verdade, pastor. Eu pedi porque... Oh, glória a Deus, irmão! Hoje é música aos meus ouvidos. Glória a Ela Deus estava por isso. elogiando a sua voz aqui, pastor. Ainda Glória a mais, Deus, irmão. Glória Traz a muita Deus. paz a gente. E aí, assim, no início, eu só ouvia. Eu não assistia. Eu ouvia a sala. E aí, algo foi mudando dentro de mim. Eu comecei a fazer a oração intercessória pelas pessoas. Eu ligava, né? Orava, mandava áudio, ainda faço isso. E aí, até então, eu orava assim, pastor. Eu pedia assim, Senhor, traz meu marido de volta. Eu gostaria muito que ele fosse quem eu conheci. Mas eu sei que tu pode trabalhar de uma maneira toda especial, então, assim, traz ele melhorado, né? Eu quero ele melhorado. Só que depois, pastor, com o tempo, eu disse, tá errado essa forma. Eu acho que não é por aí. Eu vou fazer mais. Peguei, então, um caderno, peguei, então, a minha lição da Escola Sabatina, e eu disse, agora eu vou assistir, eu não vou mais ouvir. E eu entrava sozinha. Tá chegando alguém, tá chegando alguém. Pode continuar. E aí eu entrava, né, colocava lá e ficava com a tela fechada, mas assistindo, anotando, chorando, e o Senhor sempre falando comigo. E aí uma coisa que me trouxe muito... Só um minutinho, filho. Pronto, pode falar. Seu áudio, desculpa. Pronto. Pronto? Uhum. O sermão do pastor Flávio, quando ele fala sobre o soldado ferido, que não tem que deixar para trás, né? Eu, ao mesmo tempo, eu me sentia aquele soldado ferido, porque parece que todos foram e me deixaram. E, ao mesmo tempo, eu ficava imaginando o meu esposo no lugar do soldado muito, né? E depois eu pedi uma prova para o Senhor de que eu queria ser vista, eu queria ser atendida, ouvida, para que eu entendesse que eu não estava sozinha. E um certo dia o Senhor, mas o pastor Esmeraldo,
me notaram na sala. E aquilo para mim foi uma resposta viva, porque naquela madrugada eu pedi exatamente assim, e aconteceu. Então, Deus me deu a certeza de que eu não estava só e de que tudo no seu tempo iria acontecer. Sofia, como é que você percebe a sala, filhinha? Eu vi você repetindo as frases direitinho aí. Como é que é a sala para você da sua idade, assim? Como é que você percebe a sala, filha? Bom, não tem como definir uma coisa que é boa, né? Tem vários elogios, várias coisas diferentes que, quando se unem, viram uma coisa maravilhosa. Então, eu digo que é isso. É bênção também, né? Resposta de oração. Que legal, né, cara? A visão da criança, né? Não tem como definir muitas coisas boas, então é maravilhoso. Legal ter você aqui. Pastor, A gente sonha com uma geração, Sofia, da sua idade, que cresça dependendo do Espírito. A gente precisa dessa geração, sabe? Para mudar tudo isso. Fala, filho. interessante, é exatamente esse impacto que a sala causou na vida dos meus filhos, né? A Sofia, em especial, que a Sofia é algo que, filho caçula, você não sabe como é que é, né? Aquele xodó. E eu vi a Sofia participando da sala. E eu ficava, tem alguma coisa diferente nesse lugar mesmo. Porque, para chamar a atenção da minha filha, da Sofia, e a Sofia, ela é muito crente, pastor, ela é crente. Amém, amém. Ela é crente. E isso de ser assim, não é possível, tem alguma coisa diferente nessa sala, realmente. E quando eu vi ela falando a frase, né? Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu acredito mais em Deus porque você existe. Eu digo, não, é algo maravilhoso. Eu ficava muito feliz, contente com isso. E assim, de fato, lá no fundo eu já começava a compreender Deus trabalhando na minha vida, o Espírito Santo já me chamando, diz assim, te segura porque tu tá pensando que tu vai ficar aí, tu não vai não. Na hora certa você vai vir. Deus é bom demais. Deixa eu mostrar umas fotinhas, né, que vocês me mandaram. Posso? Pode? Vamos Eita, celebrar, né? pastor, não justifica a minha beleza. Essa Oh, foto. Ai, misericórdia, hein, rapaz? É lindo isso, né, rapaz? Eu amo tudo isso, né? Coisa boa demais. Como é que pode, né? Deus dá uma bênção de um tamanho desse, assim, pra gente, tão maravilhosa, né? Vamos lá, então? Olha só o que está acontecendo nessa foto aqui. Vocês vão explicando, tá? Porque Deus restaura o casamento de vocês. Vocês se rebatizam. Olha que maravilha. E vão trabalhar firme na obra de Deus. Essa fotinha aqui de aventureiro, esse é o Robson. Que foto é essa aí? Essa foto foi lá na sala dos primários, aonde eu sou auxiliar, né? E eu estava preenchendo a ficha batismal, e depois ele chegou, veio preencher, e nós tivemos uma conversa muito boa nesse momento, né? E eu estava realmente de aventureira, porque eu trabalho nessa área também da igreja. Que legal. Então, essa é a ficha de batismal de vocês. Sim. Né? E aqui? Isso aí foi só lágrimas e choro depois do batismo, pastor. Depois que saímos do tanque, fomos recepcionados aí pela Sofia, pela Maria, né, ali, porque era o sonho delas. Era o sonho delas ver o pai e a mãe batizados na igreja, porque haviam muitas perguntas, né? Por que vocês não estão participando na igreja? Por que vocês ainda... Esse é o momento do batismo. Aí é o batismo, né, Robson? Aí é o batismo, o pastor Fabiano, que é o nosso pastor hoje, Glória a pastor Deus. Mauro, que é o pastor Mauro lá no fundo, pastor, é o pastor que cuidou da gente aí, no nosso caso, com muito carinho, né? E disse, não, a gente vai batizar. Foi quem vocês encontraram lá naquele lote, que ele perguntou como é que vocês estavam, se interessou pelo caso de vocês, arrumou tudo e colocou vocês aí dentro. Isso. Sim. Que bênção, né, irmãos? É a soma de muita força para Deus
Que coisa boa, né? E essa foto aí, menino? Eita, pastor. O senhor Ei, ressuscitou olha essa isso daí aí. lá do fundo do baú, pastor. Eu vou até aumentar, irmão. Aí, que beleza, hein? Aí, Robson e Rose. Que idade vocês tinham aí, ser lindinho? Olha, eu havia completado 18, redondinho 18, e ele estava com 17. Ele já estava também com 17, e eu 18. Somos aí 9 meses de diferença. Você sabe que eu estou numa idade agora, Robson, Sofia e Rose, que eu estou dirigindo, aí passam jovens na minha frente, eu falo assim, essa fase é boa, menina. Estou ficando velho. Aqui, os bonitinhos. O pedido de noivado. Pastor, pela cara dela aí, o senhor sabe, né, pastor? Eu cheguei lá, já fui logo intimando logo a família e ela toda lá. Cara, é muito legal a história de vocês, como Deus é bom, né, rapaz? Como Deus é bom. E aqui foi o casamento. Sim, casamento civil. Casamento civil, pastor. Olha aí que beleza, hein? Que parecia um crente, né, pastor? Aí. Não é, rapaz? Os meninos vai crente dele. Aqui é a galera toda. Essa foto aí. Essa foto é muito antiga, viu? Essa foto foi... eu acredito, eu olho essa foto e foi o melhor tempo, assim, em termos de família, né? As lutas eram tremendas, mas em termos de família foi o melhor tempo. Vamos para os nomes, então. Sofia, Lucas... Não, Gabriel. Não, é Gabriel. Lucas e a Maria Rosa. E a Maria. Que saiu, Maria né? Rosa foi essa lindinha que apareceu com a gente aí. Foi. Né? E esta aqui... Essa daí, pastor, é aqui no meio do mundo, né? No nosso monumento, onde passa a linha imaginária do Equador. Essa aí é a empresa que a Sofia criou para poder ajudar ela a ir para o Campuri, né? E ela uniformizou todo mundo aí, olha aí, ó. Todo mundo uniformizado em atividade de trabalho. E a gente foi fazer umas fotos para o Instagram, para o público, né, dela ver. Então, essa brincadeira vai se tornar um negócio para a família. Amém. Negócio da família. Parabéns, empreendedora. Obrigada. Deixa eu perguntar, o quanto a Sala 57 ajudou na restauração do casamento de vocês e na decisão para o rebatismo, porque vocês já esperavam esse rebatismo há muito tempo, mas esse aquecimento do Robson junto à ação dos pastores da igreja local, essa percepção do chamado do Espírito, como é que foi que a Sala entra e ajuda vocês? Olha, para mim, a Sala entrou e fez a diferença total, porque eu já não tinha forças mais, como eu falei, para prosseguir, né? Então, eu entreguei, eu falei com a minha sogra, falei com os meus pais, eu estou cansada e eu não consigo mais avançar. Mas o Senhor, Ele me chamava na madrugada e eu passava momentos em oração. Depois disso, eu acordava mais cedo para fazer o meu devocional, né? Eu faço isso e depois eu entro na sala. E sempre a Sala, né, dizendo para mim o quê? Não desista. Não desista da sua família. Ele já desistiu. Você não pode desistir. Só que eu dizia assim, Senhor, eu não tenho mais força. E aí um dia eu pedi ao Espírito Santo para que ele me devolvesse o amor, o respeito e a cumplicidade pelo meu esposo. E que se ele pudesse fazer o mesmo com ele, por mim, eu iria ficar muito feliz. Mas que não seria mais do meu jeito. Eu dizia, Senhor, eu desejo que ele volte para o Senhor. Espírito Santo, trabalhe, não dê mais nenhum sossego. Eu pedi exatamente assim, não dê sossego ao meu esposo, incomode, mas incomode muito, para que ele só sinta paz quando ele voltar. Enquanto isso, não dê sossego, porque ele precisa voltar a trabalhar para o Senhor. E eu dizia, se ele voltar para Deus, o resto vai ser consequência. Se ele voltar para Deus, ele volta para mim. Mas olha, eu também falei, algumas vezes eu disse assim, Senhor, independente, olha só como eu amadureci. Eu vejo assim, eu amadureci, porque antes eu pedia para mim.
E eu quebrei isso aí, eu disse, eu não quero mais pedir para mim. Eu quero que ele volte para o Senhor, trabalhe para Jesus, e o resto vai ser consequência. Viver comigo vai ser uma alegria. E isso se tiver na tua vontade, Senhor. A minha vontade é essa, eu dizia qual era a minha vontade. A vontade dele tu conhece, eu não sei, mas a tua precisa prevalecer na nossa vida, porque o Senhor é o Deus do impossível. E é tu que vai fazer, não somos nós. E era contínuo isso, sabe? Contínuo, contínuo. Muda a vida dele, que ele volte ao primeiro amor, fazer evangelismo, pregar o evangelho, tocar violão, cantar, pregar, que é o que ele sabe fazer com muito amor, com muito esmero. Eu queria ver ele trabalhando, eu queria que as nossas filhas tivessem essa experiência de ver o pai esse homem trabalhar na está obra. fazendo tudo isso de novo. Glória a Deus, pastor. Ontem eu liguei para vocês, a gente não teve condições de conversar ontem, porque o meu dia ontem foi uma loucura. Nossa, também. E aí, você amou a salvação do seu marido, Rose. Toda mulher que amar primeiro a salvação do marido e trabalhar pela salvação dele enquanto mulher, vai ter o marido em casa, no coração. Todo homem que trabalhar pela salvação da sua esposa e amar a salvação da esposa mais do que a mulher, vai ter a mulher perto de si. Porque o primeiro amor nosso é pela salvação do outro. Aí você entendeu. Você não precisava pedir ele para você. Você tinha que entregar ele para Deus. Na hora que Deus tivesse o Robson na mão de novo, ele seria seu, como é hoje. E não só seu, né? Ele é de todo mundo que ajuda, toca, canta, prega. Voltou, Robson? Como é que é esse negócio aí, irmão? Pastor, se você, não sei se foi mandado algumas fotos, no meu batismo ainda estou com cabelo grande, né? Eu vi, tem um Cabelo... toquinho aqui atrás. Assim. Aí eu virei crente agora, cortei o cabelo. Amém, agora. Glória a Deus, aleluia, irmão. E assim, pastor, é incrível a maneira como Deus trabalha. Irmãos, é inexplicável isso. Inexplicável. Foi tudo muito rápido, muito de repente, que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Na minha juventude na igreja, pastor, eu sempre gostava muito de fazer serenatas, né? De pregar, de cantar, de tocar. E é incrível como isso tudo parece que apagou, tem um lapso de memória que apagou tudo isso, né? Durante todo esse tempo. E hoje, quando a gente retorna, hoje a gente vê, Senhor, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu deixei de fazer o meu melhor, né? Para ti, para salvar pessoas. Nós perdemos um tempão, né? E pessoas podiam ser salvas nesse período. E eu queria, de fato, sabe, pastor, pedir perdão a você e a milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui nessa sala e vão ver também, porque eu envergonhei a minha igreja, eu envergonhei meu Deus por muito tempo, eu envergonhei a minha família, os meus filhos. E isso foi algo que mexeu comigo, entendeu? Mexeu muito comigo, porque eu sabia que eu, na mão de Deus, eu podia ser muita coisa, podia fazer muita coisa. E quando nós nos colocamos verdadeiramente nas mãos de Deus, as coisas são diferentes, né? A gente não se preocupa com nada, porque Deus providencia tudo em nossas vidas. Eu já falei que eu não vou dizer mais não para Deus em momento algum. Em tudo que eu for chamado, se for para a obra de Deus, nós vamos. Nós estamos com um desafio lançado aqui para irmos evangelizar nas aldeias indígenas do Iapoque, né, do lado brasileiro, na fronteira com a França. A irmã nos convidou e em dezembro, para a honra e glória de Deus, nós vamos estar lá. Não importa se a gente vai ter tradutor, se vão entender a gente ou não, mas nós vamos para a missão, porque é Deus chamando a gente. Já estamos no nosso segundo evangelismo, né, desde o nosso batismo. Fomos numa campal, encontrei um pastor fora do esquadro, que teve aqui na sala 57 com a gente, e aquilo ali foi um tapa sem mão. Ali disse assim, olha aqui o que eu fiz e olha onde você poderia estar. E aquilo mostra, pastor, que realmente nós precisamos sair, como a lição, né, dessa semana mostra, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos clamar a esse Espírito Santo mais e mais a cada dia, para que a gente possa ser moldado a cada momento.
Sofia, ver o papai trabalhando assim é legal, É demais. Dá até ânimo. não é? É bom demais ver o papai trabalhando, né? Ver a família toda unida, né, querido? Ontem eu conversei com eles estavam no evangelismo, foram levar um som lá, porque o lugar parece não ter som, eles foram lá deixar um som que usavam para outra coisa, tá lá agora servindo no evangelismo que eles estão participando. Ativos, entendendo que o Espírito de Deus é a mola propulsora de todo o processo e que a vida deve ser, enquanto a gente cuida da manutenção, missão o tempo inteiro. Já ganhamos 3, pastor, para Jesus. Eita, glória a Deus, Tá hein? vindo mais aí. Que maravilha, hein? Tá vendo, irmão? Esse é o negócio, por isso que eu sou apaixonado por esse lugar aqui. E como eu gostaria, sabe, que a gente tivesse uma explosão aqui e voltássemos a crescer para esse movimento ainda permanecer por muito tempo. E a gente precisa disso, né? Deixa eu te falar que a gente precisa disso. Colabore com o crescimento da Sala 57. Histórias como essa estão acontecendo todo dia, porque a gente vem para cá e une nossos esforços. Você que está aí na telinha, que não abre a janela. A Rose era dessa aí, tá vendo? Nunca abriu a janelinha. Você ajuda a gente. Você que abre todo dia, mostra o rostinho aqui. Pastor, você que está aqui todo dia, que ajuda a gente nessa caminhada, obrigado pelo apoio. Você, moderador, intercessor, administrador de grupo, Wellington, todos os grupos como esse, o Manancial, que são ramificações da sala, que ajudam na consolidação da fé, que a Rose passou por isso. Sim, Robson. Pastor, queria dizer para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, ou os amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Se você desistiu de Deus, se você desistiu da sua família, se você desistiu dos seus filhos, só deixe Deus trabalhar no seu coração. Ele vai restaurar todas as coisas. Eu estava sem ânimo para nada. Para os meus filhos, para minha esposa, para minha igreja, o meu trabalho. Mas Deus me restaurou. Porque quando Deus quer e nós permitimos, Ele faz. Ele faz, e faz com perfeição. E eu, aqui na sala, quero pedir desculpa à minha esposa pelas ausências, pelas vezes que ela estava sozinha, assistindo a sala, e eu ainda deitado, mas ouvindo, né? Ainda deitado, deixando ela sozinha, solitária. Pedir desculpa, meu amor, por tudo isso, pela essa ausência que nós tivemos de Deus nas nossas vidas. E que nós, todos os dias, possamos colocar esse Deus nos nossos corações. Porque eu resolvi ter a minha família para levar até o céu e apresentar diante do Senhor. Está aqui os filhos que o Senhor me deu, Senhor. Está aqui a esposa que o Senhor me deu, Senhor. E está aqui a minha vida que o Senhor me deu. Esse é o nosso grande sonho, pastor. Eu quero lutar por isso todos os dias. E a gente diz glória a Deus por isso, né? Amém. Sofia, Aleluia. dá um beijinho no papai. Dá um beijinho na mamãe. Agora o papai e a mamãe vai dar um beijinho na Sofia. Sofia, arregala o zóio que o papai e a mamãe vai dar um beijinho. Aí sim, meu amigo! A sala celebra o amor reavivado pelo Espírito Santo. Pastor Flávio Borges está ouvindo a gente ali, ele está com a gente. O sermão do Flávio Borges diz assim: Deus nunca deixa nenhum dos seus feridos no campo de batalha. Nenhum soldado fica ferido, ele busca todo mundo. Que bênção, né, Rose? Que bênção. 4 coisas para dizer para vocês. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus que vocês. Amém. Obrigado, pastor. Grande abraço. Podemos orar? Sim. Sofia, você consegue orar? Sério. Ora para a gente, que eu acho que celebra, né? Se a Sofia orar por nós aqui. Pode orar, filhinha. Querido Deus, amado bom Pai, obrigada por mais um dia de vida, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, pela Sala 57, que tem sido um milagre ou uma esperança para cada pessoa daqui. Obrigada
o renovamento do casamento dos meus pais. Obrigada por estarmos agora todos nós juntos na caminhada com Cristo, contigo, e que isso não possa mais se distanciar ou que aconteça nada de ruim. Que o Senhor possa nos ajudar e que nós possamos chegar até o céu junto com todos os nossos irmãos, amigos, familiares. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Se eu pudesse, Amém. entrava nessa janelinha, agarrar vocês, que a vontade de abraçar é muito grande, né, cara? Então, aqui, ó, receba o nosso abraço, pastor. Olha o abraço aí, gente! Vambora! Sofia, eu acho que eu ouvi alguém dizer por aí um tal de bom dia com alegria, será? Eita! Alegria, Sofia, você é Deus muito abençoe você. linda. Bom dia, bom dia! Robson, bom dia, Sofia, bom dia, bom dia, Abençoe, irmã Giovanni, irmã Sarabel. Amém, amém. Bora, contando Transmissão do um! YouTube, não esqueça do seu joinha. No canal e acione o sininho. Dizer tchau pra você. Paga aluguel, bom dia com alegria. Pastor Wagner. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Acione o sininho. Dia do meu aniversário para todos.